forma da igreja tratar do assunto como um pecado, então tratar assunto de sexualidade é igual a reprodução e ponto final, sabe? Eu acho que é uma forma de não sei o que fazer com isso, então eu trago isso para uma área que eu coloco ela numa caixinha, entendeu? Então, ou é pecado, ou então é ter filhos, ou então, sabe? Casaram virgem, né? Conseguiram preservar, viram a importância disso e tal, mas quando chegaram no vamos ver, não conseguem, porque associaram isso tanto a pecado, alguma coisa suja que não deve ser feita, que é difícil encontrar prazer hoje que pode ser feito, né? Eu vou falar uma coisa, combina agora como é que vai ser, antes de casar. Porque depois a pessoa casa, ou vai com muita sede ao pote, ou zero sede ao pote. Isso dá uma confusão, gente. O primeiro ano de casamento já é uma crise sem fim, eterna. Ainda entra isso, entendeu? A falta de química. A grande questão do vaginismo, eu acho que é um pouco isso, assim. Porque você aproveita pra caramba no seu namoro e você fica louca. Tem um monte de prazer, porque você avança nas carícias e nos toques e em tudo mais. E aí, um dia, você vai ter que, abrir a perna e penetrar. E você fala, cara, será que eu quero isso? Porque tá tão bom, assim, do jeito que tá aqui fora, sabe? Olha a gente aqui outra vez. Vocês estavam com saudade da gente, eu tenho certeza. Porque mês passado, o dia do nosso podcast foi invadido pelos homens também. Deu muita polêmica, o tema sobre feminismo e vida cristã. E agora a gente tá aqui para falar de mais um tema polêmico entre nós, mulheres cristãs, que é o sexo. Eu sou Natália Botelho. Eu sou a Débora Ottoni. E eu sou a Ana Paula Portela. Olha, temos convidada hoje. Esse podcast tá especial, gente. Tá rico esse podcast. Tá fino, não é sempre que a gente tem uma médica aqui, não. Pra quem não me conhece, eu sou ginecologista obstetra, trabalho um pouco com parto humanizado e tenho dedicado um pouco do meu tempo pra estudar um pouquinho sobre sexualidade. Pois é, hoje o tema é exatamente esse, sexualidade feminina. Até vim, tá vendo? Falou que é sexo, eu vim. Primeiro a chegar, inclusive. Olha, peço desculpas porque a minha voz vai dar uma falhadinha. Eu tô na linha entre a saúde e a doença. Então, essa voz não é sensualidade, é realmente uma futura gripe. Vai combinar com o tema, né? Vai combinar com o tema. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Seu Renato. Invadindo aqui o podcast das meninas. A gente tá aqui nesse podcast para dar os recados rapidinhos e depois liberá-las aí para falar de sexualidade feminina. Tá pegando fogo. Até eu quero ouvir, vamos ver se a gente aprende, né, Renato? Tá precisando, né, meu? Tá precisando, todo homem casado deveria ouvir esse podcast, né, não? Opa! E solteiro também. Vai se preparando, né, mano? Isso aí. Agora, olha só, temos dois recados. Um que todo mundo já tá cansado e a gente já tá para lançar o nosso curso online para quem quer começar o novo movimento de diálogo com a cultura, né? E se você quer esse curso que a gente vai dar online de graça, com 3 aulas, é só entrar no nosso site, né, Renato? Local.org.br. A hora que você entrar já vai vir um pop-up com os dados para você preencher ali e receber todas as informações, né? E não tem como fugir, né? Você vê como é que é? A gente conseguiu fazer um jeito que aparece mesmo, não aparece? Aparece mesmo. E lá você vai preencher e aí você já automaticamente cadastrado, você vai receber as informações de quando a gente vai lançar essas videoaulas, né? Essas aulas na web aí. É isso aí, vai ser muito legal e a gente já tá nas últimas reuniões aí, já preparando para esse lançamento que vai sair agora em novembro. E sabe também o que vai sair agora em novembro, Renato? Essa é uma novidade, hein? De verdade. Essa é a primeira vez que a gente vai sair de antemão aqui. A gente vai fazer um teste para quem quer conhecer o que a gente está fazendo com a Igreja Comunidade da Vila e a Aceleradora Local. Então, se você quer também tentar fazer na sua igreja uma igreja com aceleração social,
A gente vai fazer 3 dias, uma imersão aqui na comunidade da Vila. Olha que legal, E hein? com a aceleradora Glocal. Você vai vir aqui, passar 3 dias em São Paulo e conhecer o que a gente está fazendo. E a gente vai compartilhar. A gente não vai ensinar porque a gente ainda está aprendendo, entendeu, Renato? É o nosso primeiro ano de aceleração. A gente já está no seu segundo ciclo. Semestre passado a gente acelerou 12 instituições, ONGs e coletivos. E foi muito legal. E a gente agora está no segundo ciclo. A gente abriu o edital e tá muito legal, cara. Então, se você quer fazer isso da sua igreja, aproveitar o tempo ocioso durante a semana e montar uma aceleradora para abençoar a sua cidade, de repente você também faz a mesma coisa. Você entra no nosso site glocal.org.br e a hora que aparecer o pop-up, você se inscreve lá que a gente vai mandar no mesmo lugar um e-mail para todo mundo se inscrever nisso. E são poucas vagas, viu, Renato? É uma visita bem exclusiva, né? E é um piloto, né? É um papo, conversa, e a gente vai falar de acertos e erros que a gente fez nesse primeiro ano. Tem muita gente querendo entender e tentar fazer também na sua igreja, na sua cidade. Vai ser muito legal, viu? Até então, porque é algo super novo, né? É um negócio que não existe assim, né? Você essa organização toda, essa infraestrutura toda para ONGs e tal dentro da cidade é uma coisa, juntar isso com igreja é uma coisa super revolucionária. Mas, Renato, sabe o que eu tenho aprendido? É mais simples do que... Não mais simples, mas dá para fazer. E na verdade é juntar a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. Tá tudo lá, mano. Tá, a estrutura de uma igreja já tá. Os voluntários já estão lá. E tá na hora da igreja abençoar a cidade. Então a gente quer fazer isso e espalhar essa visão, tá bom? Legal. É isso aí. É só isso. Um bom podcast sobre sexualidade feminina pra você. Mas é isso aí, gente. Eu tive o prazer de ter tido meu parto da Mariana com a Ana Paula, uma médica que está revolucionando o parto humanizado em São Paulo. Adoro. Quem não conhece o trabalho dela, vale a pena procurar saber. Se você está pensando em ter filho, engravidar, o teu segundo, vale a pena procurar saber o que está acontecendo de melhor aí em relação a isso. E aí, acho que os assuntos estão muito ligados, né, Ana? Você no consultório deve ouvir de tudo, um pouco, como ginecologista. E acho que é um assunto que a gente acaba pouco falando, né, para não dizer que não falamos, vamos dizer que pouco falamos dentro da igreja e que precisa ser muito explorado, acho que mais falado e melhor falado, né, que são duas coisas diferentes. A gente precisa aprender a falar sobre e falar direito sobre, né. Eu acho que mesmo dentro do consultório é pouco falado, né, algo que as mulheres não ficam muito à vontade em falar e muitos dos ginecologistas não estão preparados para conversar a respeito, né, porque às vezes surgem questões que a gente não sabe como tratar. Se você não se prepara, você fica com uma batata quente na mão sem saber o que fazer, né? Então eu acho que é um assunto que a gente tem que conversar, tem que falar e tem que ficar cada vez mais natural, né? Porque afinal das contas faz parte da nossa vida, do nosso contexto, né? Do que a gente é. Isso é uma coisa importante, né? Eu acho que o sexo é um tabu, né? Sempre foi, acho que dificilmente vai deixar de ser. E isso, de certa forma, eu acho que acaba prejudicando mais as mulheres, né? Porque os homens, querendo ou não, mesmo que seja na informalidade, na roda de brincadeira e tal, a impressão que fica é que a sexualidade masculina, ela é mais bem resolvida do que a feminina, né? Mas, no fundo, também não é tão verdade assim. É uma coisa que parece que é só aparência mesmo, né? No fundo, todo mundo precisa falar mais do assunto. Nem os homens, nem as mulheres estão tão bem resolvidos assim. É verdade. Né? Eu acho engraçado quando adolescente, né, a gente lembra, assim, os amigos da gente da sala, eles falam coisas sobre o sexo, né, várias coisas. E aí vai chegando mais velho, a gente se casa, e a gente vê que os caras meio que param de falar sobre isso até entre eles, né. Não sei se por vergonha, por medo, eles não trocam tanta ideia. E às vezes quando um pergunta, tipo, véi, mas tá bem, tá transando com essa mulher, fica um climão, assim, fica um elefante na sala também. Eu acho que os dois lados o negócio tá
Tá? Eu acho que sexo é uma fragilidade, na verdade, né? Porque você se expõe muito para falar disso, né? Você expõe um pouco da sua intimidade, um pouco do que você gostaria de ser e não é. E eu acho que é por isso que, principalmente os homens, eu acho que na hora que é para falar mesmo, e para abrir o coração, acabam se retraindo e não falam, né? Eu acho que as mulheres ainda têm, apesar de não ser um assunto que a gente conversa muito, eu acho que na hora de se abrir, de conversar, de pedir ajuda, de chorar, eu acho que a mulher é muito mais aberta para isso do que o homem, né? É verdade. Quando acha uma pessoa que confia, conta mais, né? Ou que seja o médico, né? Pelo menos, ou a médica. Assim, pelo menos vindo de ambiente de igreja, né? Assim, que a gente vê e que a gente... tem experiência ajudando, atendendo as pessoas. A gente vê muito isso, às vezes, quando um casal tem problema, e principalmente nessa área, normalmente a mulher que vai e entrega o jogo, né? Pra quem for, pro aconselhador, pro pastor, enfim, e acaba mencionando essa área também. E normalmente separa dinheiro e sexo. É verdade. É um tripé, né, na verdade, o relacionamento, né? Então, acaba que sexo, dinheiro, comunicação são coisas que são as coisas que mais abalam, né, o relacionamento. Mas você sabe que eu acabei lendo algumas coisas antes de gravar com vocês, até para ter um pouquinho mais de conteúdo mesmo para passar para o pessoal. Eu acho que quando a gente fala sobre sexualidade, a gente não pode esquecer que a gente não está falando sobre sexo só, né? A gente está falando sobre um monte de coisa que envolve a nossa vida, né? Eu gostei da definição de sexualidade para a Organização Mundial da Saúde, que é a sexualidade é o aspecto central do ser humano ao longo da vida e inclui o sexo, gênero, identidades e papéis, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Ela é expressa em pensamentos, desejos, fantasias, crenças e atitudes. Sua manifestação aparece em estágios precoces desde o início do desenvolvimento humano. Então a sexualidade é tudo, né? Desde a criança até o mais velho. E parece que um pouquinho de tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem a ver com a sexualidade, né? A forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se mostra para o outro, o papel que a gente assume, né? Então, tem muito mais do que sexo quando a gente fala sobre sexualidade, né? Agora, engraçado, né? Em que momento será que a gente perdeu isso como algo essencial, né? No sentido, assim, de estar na nossa essência, né? Em que momento... eu acho que tem a ver com o pecado, né? A gente, com a nudez, né? Com tudo aquilo que envolveu lá o Éden, a queda do homem, né? Porque é algo que Deus fez, né? Que é o nosso corpo, o nosso prazer, que Deus colocou na gente. Que assim, a humanidade só existe porque existe o sexo. Tanta coisa, assim, divina envolvida... E a gente associa isso muitas vezes com pecado, com algo sujo, com algo que desagrada a Deus, né? Enfim, tanta coisa durante a nossa criação aí, a ver com virgindade, com casamento, com tudo isso, que eu acho que a gente não sabe lidar muito bem com o assunto, né? Eu acho que a doutora Ana falou, né? Ela faz parte de tudo, né? Era pra ser uma coisa comum e normal. Comum, né? Como a gente come, como a gente dorme, vai ao banheiro, né? Enfim... Eu acho que a gente começa a pôr tabu desde, assim, vendo hoje as minhas crianças, né, convivendo com outras mães, é uma coisa que a gente meio que põe uma barreira desde criança, né? Tipo, se a criança vem com uma pergunta que pode insinuar alguma coisa da área sexual ou que tem a ver, os pais logo já ficam, ai meu Deus, o que eu vou falar? Quer dizer, que tentam altas coisas. E eu acho que isso vai criando na criança um senso de esse assunto é intocável. O menino coloca a mão no pipi e tira a mão desse pipi, né? Por quê? Porque não pode, entendeu? Então eu acho assim, que a gente vai sendo criado assim, né? Mas eu acho que isso é uma forma, na verdade, de a gente fugir do assunto, sabe? Essa forma de a gente não tratar, eu acho que a forma da igreja tratar do assunto como um pecado, então tratar assunto de sexualidade é igual a reprodução e ponto final, sabe? Eu acho que é uma forma de não sei o que fazer com isso, então eu... trago isso para uma área que eu coloco ela numa caixinha, entendeu? Então, ou é pecado, ou então é ter filhos, ou então, sabe? E aí você não desenvolve uma coisa que é para ser tão rica pra gente, né? Que é para ser tão perfeita, eu acho, né? E até acaba, tipo, eu tava com umas mães um dia desse e, tipo, teve uma que falou assim, meu filho perguntou o que era uma prostituta, enfim. Vixe, a mulher fez uma volta, inventou uma história, tipo, nada a ver. E a filha dela ouviu e entendeu outra coisa, porque ouviu que eram mulheres que não tinham cabeça. Que loucura. Eu fui criada numa casa de muita
liberdade, mas com limite, claro, e sinceridade, né? Então, eu acho que foi muito comum. Eu fico muito feliz por ter sido muito comum e ter sido parte da vida, né? Até que você vai se deparando com as outras pessoas e vê que realmente tem um bloqueio. Mas esses bloqueios vêm lá de trás, de igreja, de família, desse peso, né, dessa coisa assim, esse assunto aqui a gente enfia na caixinha e deixa. Eu não sei, eu fui criada numa família também super aberta, assim, a gente podia conversar muito, falar sobre sexo, fazer perguntas. Meus pais que contaram a primeira vez pra mim e pro meu irmão como que era essa relação entre homem e mulher e tal. Mas apesar disso, eu fui criada na igreja desde pequenininha, assim, né? Eu cresci com essa forma correta, sabe? De que você não conhece direito o seu corpo, que o toque no seu corpo, ele não é algo lícito, sabe? Não é legal fazer, não é bom se conhecer. E eu acho que quando a gente tem essa perspectiva em relação ao nosso corpo, a gente deixa de evoluir e deixa de deixar algo natural, né? A sexualidade como algo natural para a gente viver ela mais para frente, sabe? Para a gente amadurecer com ela, né? Eu acho que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, eu não sei talvez a forma de fazer isso, né? Mas talvez de mostrar que aquele corpo pertence a ela mesma. Então, assim, que ela pode conhecer aquele corpo, que aquele corpo, ele é capaz de gerar prazer para ela, né? E que não existe uma coisa de errado nisso, sabe? Eu acho muito interessante isso, porque a gente vai convivendo e vai ouvindo histórias, né? E depois que eu casei e comecei a conviver com outras pessoas casadas, a gente ouvia muitas histórias assim de eu não sabia isso, não sabia aquilo. Eu ficava assim, como assim, gente? Vocês nunca leram a revista Cláudia na vida, pelo amor de Deus? Cláudia, senta lá. Eu acho que até isso era pecado. E era coisa que minha mãe deixava a gente ler, enfim, tinha acesso e perguntava as coisas pra minha mãe, tudo tranquilo, mas esse tabu era tão grande que eu fiquei sabendo de uma coisa que eu nunca soube que existia, depois que eu tive o Joaquim, que eu fui descobrir que era o caso de gente que casava e ficava meses sem conseguir consumar o ato sexual por causa desse peso do sexo na cabeça, né? Que... Nossa, eu tenho amigas também que até hoje sofrem no casamento, assim... Casaram virgem, né, conseguiram preservar, viram a importância disso e tal, mas quando chegaram no vamos ver, não conseguem, porque associaram isso tanto a pecado, alguma coisa suja que não deve ser feita, que é difícil encontrar prazer hoje que pode ser feito, né? Eu não sei o nome, é vaginismo? É vaginismo. Eu ouvi falar nisso, aí a pessoa me contou, eu falei, mas o que é isso? Você teve um problema? Eu achei que fosse alguma coisa da anatomia, entendeu? Falei, sei lá, uma peneira, um bicho, sei lá, que deu... Ela falou, não, é porque eu não conseguia. E aí eu fiquei super chocada com aquilo. Eu falei, nossa, mas e aí? Aí, tipo, a pessoa foi pra terapia e tudo. Então isso gera muita coisa, né, na cabeça. E eu acho que a sexualidade antes de chegar nos órgãos da gente, é a cabeça, né? Tá encucado lá dentro, o que a gente pensa sobre isso, o que a gente pensa sobre a gente, né? E sobre, enfim, prazer, e desfrutar do corpo, nosso, do outro, enfim, tudo isso. É uma coisa que eu falei, você falou de cabeça e eu fiquei pensando, né? Eu acho que para o nosso contexto, né? Que acredita que foi Deus que fez o nosso corpo e que criou a gente. E quando ele fala que ele nos criou a imagem e semelhança dele, eu não consigo acreditar que Deus fez algo no nosso corpo que não vai ser perfeito na forma da função mesmo, né? E no prazer que é, né? Então, a gente precisa tirar esse tabu, né? De acreditar que a gente não pode sentir isso, né? Ou que isso é algo sujo, né? Porque é algo que Deus criou pra gente. Então, a gente precisa aprender, na verdade, a explorar, aprender a conviver, aprender a conversar sobre isso. Eu acho que isso é o mais importante. Até a Nath pontuou uma coisa, né, pra gente, que era ter essa conversa sobre o sexo é só corporal ou também é espiritual. Uhum. Eu acho que é isso que você falou. É a gente entender que é uma coisa só, né? Não é
Agora, como que a gente lida com essa questão da virgindade, do casamento e ao mesmo tempo de saber falar mais do assunto, né? Tipo, incentivar as pessoas a se conhecerem, a saberem o que dá prazer, o que é bom, e ao mesmo tempo, não a virgindade em si, sabe? Mas uma vida de santidade, vamos dizer assim, né? Que eu acho que são coisas diferentes. Que às vezes a pessoa fala, casei virgem, não consumou, mas fez outras coisas, entendeu? Mas foi, entendeu? Então, assim, eu acho que esse conceito de casei virgem é meio relativo. Quando a gente começou a falar sobre sexo e estudar, eu fui fazer um curso que foi bem legal, assim, para ginecologistas. Elas perguntavam no curso lá o que era sexo, né? Todo mundo falou, sexo é transar, né? Mas o que é transar? É ter penetração, né? E aí você fica assim, acho que né? Mas não é, na verdade, né? Porque você pode ter orgasmo sem ter penetração, você pode ter muito prazer sem ter penetração. Então, não quer dizer, então, que você precisa só ter a penetração para estar transando com a pessoa, né? Então, ela faz parte, é uma parte boa, mas é uma parte que, se você acha que só isso é o ato sexual, eu acho que parte daí a questão da virgindade, da santidade, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa formatação de colocar a penetração num pedestal, assim. A grande questão do vaginismo, eu acho que é um pouco isso, assim, porque você aproveita pra caramba no seu namoro e você fica louca, tem um monte de prazer, porque você avança nas carícias e nos toques e em tudo mais, e aí um dia você vai ter que, abrir a perna e penetrar, e você fala, cara, será que eu quero isso? Porque tá tão bom assim, do jeito que tá aqui fora, sabe? E eu acho que tem isso também, de ter esse medo, né? Você colocou um alvo tão grande para aquilo, né? E de repente aquilo nem vai te gerar tanto prazer quanto tudo que você estava sentindo antes. E aí tem uma frustração em relação a esse primeiro ato que vai, às vezes, ser doloroso, ser incompleto. Acho que essa forma de a gente pensar um pouco do sexo é que tá errada, sabe? Que a gente tem que mudar. Eu acho que talvez seja mais importante até do que essa questão do casar virgem, não casar virgem, né? É o que você falou. A gente se apegou à penetração de uma forma, né? Dá um valor pra ela que, na verdade, é uma baita hipocrisia, né? Todo mundo aqui conhece o Simulex, todo mundo no namoro deu uns amassos que, né, na hora de responder a pergunta se é virgem ou não, você fica constrangido, porque tanto faz, né? Já sentiu prazer de outras formas e tudo mais. Agora, um ponto importante que eu acho que é legal de falar, Ana, é aquela questão que você fala da linha do tempo, sabe? Hormonal, assim, né? De quando que a gente tá no nosso auge e como que a vida mudou, como o mundo mudou e a gente, né, não consegue fazer o deparo disso agora. Eu tava conversando outro dia com o Lucas, meu marido, também é médico, e a gente tava conversando sobre sexualidade e ele falou assim, a gente tá num mundo que é muito complicado, assim, né? Hoje a gente estuda, a gente trabalha e aí você quer viajar e você quer construir sua carreira e você vai casar lá na frente. E o alvo é casar virgem, ou seja, você vai transar a primeira vez com, 35, 36 anos. Sendo que o nosso corpo, ele começa a produzir hormônios para você desfrutar desse prazer e para você ter vontade de ter relação com uns 15, 16, que é quando, lá nos primórdios, quando Deus criou o homem, era pra gente começar a realmente desenvolver um relacionamento com uma outra pessoa, e casar, e ter filho e tudo mais. Então, mesmo porque a gente vivia muito menos, né? Quer dizer, naquela época não, né? Mas há alguns anos atrás, com as doenças, antes de a medicina ser evoluída, né? A gente não tinha uma expectativa de vida tão alta como é hoje. E você casava e tinha filho muito cedo, né? Então você desfrutava disso na época certa, que seu hormônio estava bombando, você estava desfrutando daquilo. Hoje você vai desfrutar de sexo, se for, né, pensar nessa forma, muito depois, né? E o quanto que a gente está perdendo ou não com isso, né? O quanto que esse modelo de vida nosso, ele atrapalha o que o nosso corpo, o que a nossa biologia está pedindo, né? E foi feita para ter, né? Uma das várias questões, né? Desse mundo moderno que a gente vive, né? É verdade. Isso a gente não considera, né? Na maioria das vezes. Eu acho que também tem a questão dos papéis sociais, né? Que a mulher assume também e acaba influenciando, né? Que como a vida é toda uma só, acaba uma coisa vai influenciando na outra, né? Eu acho que hoje a gente assumiu muita coisa
Muitas mulheres são provedoras dentro de casa, enfim, fazem várias coisas ao mesmo tempo e não são só aquela mulher que fica dentro de casa e cuida dos filhos e cuida da casa. E tem muitas que fazem isso e tá ótimo, mas a gente vai mudando, tem muita opção hoje pra gente, né? E a cabeça da gente tá mil, pensando em tudo que a gente poderia ser e poderia estar fazendo, né? E sempre se comparando muito também, né? Então acho que isso influencia muito também na questão, né, da performance, da hora, do jeito que a gente se coloca. Para quem é solteira, mais velha também, fica aquela coisa de, como é que isso vai ser? Eu tinha uma amiga que falava, cara, se eu arranjar um marido, vai ser, só quero um homem pra fazer sexo mesmo, porque eu não preciso de dinheiro, não preciso de... Essa é ótima, gente! Ela falou, carinho e afeto eu tenho dos meus pais. Tenho minha empresa, sou super bem na vida, então acho que hoje a mulher já chega com outra mentalidade também, né, nos relacionamentos, nas trocas. Esse é um bom ponto, né? Porque sabe que a gente estava conversando, né, eu e a Ana uma vez, falando sobre exatamente isso. O tanto que esse movimento nosso, né, nosso que eu digo das mulheres, do feminismo, do empoderamento feminino, toda essa ocupação feminina dos espaços públicos e afins, né? O quanto isso intimida os homens, né? O quanto a gente está avançando e eles estão recuando, né? Principalmente no sentido sexual mesmo. Eu acho que uma coisa que impacta muito essa questão da sexualidade, nesse ritmo de vida que a gente leva, é em relação ao libido, né? Porque assim, você não tem tempo de pensar em transar, porque, pô, você trabalha pra caramba, chega em casa, você vai administrar sua casa, vai pensar o que seu filho tem que levar no dia seguinte na escola, tem que ver se não tem lição, tem que checar se ele fez a lição direito, se ele tiver dúvidas, tem que tirar dúvida, aí você vai ver se tem alguma coisa na geladeira, aí você faz a lista de compra, né? E você tem milhares de coisas pra fazer, e aí chega à noite e fala, quero dormir, não quero fazer mais nada, né? Assim, você não consegue pensar em outra coisa. E eu acho que sexo e libido, ele tem a ver com você alimentar isso, né? Porque pra mulher, ela precisa ter vontade. Então, é aquele negócio do chocolate que eu brinquei uma vez com você, né? Que quanto mais você come, mais você quer comer, né? Sexo assim, quanto mais você faz, mais você quer fazer, porque é gostoso. Só que você só vai ter vontade se você tiver frequência nisso, né? Sem dúvida. Eu penso que a nossa sexualidade é tão ligada, né, com os nossos papéis, principalmente depois do casamento, né, que a gente toma um fardo de trabalho triplo, né, que é um quadro. Tem seu trabalho na rua, seu trabalho dentro de casa, cargas do outro, as suas cargas, suas questões. E tem essa coisa da mulher que precisa querer, né. Eu acho que num relacionamento de casamento é muito isso, do cara criar a situação também, né, durante o dia, deixar pedrinhas no caminho para a gente ligar a chave, né? Mas eu acho que é um pouco isso também, que esse jogo não acontecer só, hoje é dia, vira aí, fazer igual o coronel da Gabriela. Tira essa roupa, quero lhe usar. Mas de fazer isso ser parte do dia a dia do casal, da rotina, né? De ter beijo, de ter abraço, de ter carinho, de ter gesto. Porque a mulher precisa disso durante o dia para a noite estar mais felizinha, contente. E acho que às vezes a gente também fica esperando essa iniciativa do homem, né? Ainda tem esse tabuzinho também, né? De que a mulher não... Assim, dificilmente a iniciativa é tomada pela mulher, ou, né? Sei lá, o que o meu marido vai pensar se eu falar que eu quero, ou que, né? Tô com vontade. Tem muito isso ainda, né? Por incrível que pareça. A gente tem pessoas diferentes, né? As pessoas não são iguais. Então, para a sociedade, o homem tem muito mais vontade de transar que a mulher, mas não é sempre assim, né? O homem, ele é mais exposto, normalmente, à sexualidade por conta de pornografia, por conta de internet, essas coisas. E isso é mais, talvez, entre aspas, permitido aos homens, ou mais apelativo aos homens.
E por conta disso, tem-se uma visão que o homem tem mais vontade de transar com a mulher. E acho que isso é variável. Tem mulher que tem muito tesão e quer transar sempre, e tem homem que não é tão assim, né? Essa questão da mulher não poder procurar, ou então ficar chato de ela procurar, né? Eu acho que é uma coisa meio antiquada também, né? Porque eu acho que não tem mais isso. Quanto mais intimidade você tem no relacionamento, mais tem que estar aberto para tanto você falar não, tipo, hoje não vai rolar porque eu tô cansada, porque eu não tô afim, né? Você não precisa ficar inventando motivo, tô com dor de cabeça, tô menstruada, sei lá, qualquer coisa assim, mas você ser sincera, não, hoje não tem como. Assim como você falar, hoje eu tô assim, subindo pelas paredes, sabe? Então, eu acho que tem que rolar essa comunicação, né, entre o casal. A gente estava falando um pouco disso antes, né, antes do casamento. Porque a gente tem muito isso, assim, a gente tem que viver nesse equilíbrio, né, entre vamos conhecer o nosso corpo, vamos conversar sobre isso, e a pureza, né, tipo, a pureza sexual e tudo mais, que eu nem vou chamar de virgindade, que eu acho que não é, a gente já chegou nessa conclusão. Mas é da coisa de você entender, tipo, cara, por que eu estou fazendo isso, né? Uhum. Por que a gente faz isso e como é que isso funciona, mas ao mesmo tempo sabendo que você pode se conhecer, né? Você pode saber como é que é e tornar isso um processo que faz parte da vida inteira. E eu acho muito legal que, tipo, eu vejo hoje, né, mais meninas indo a médicos, enfim, a terapeutas dessa área e podendo perguntar mais, entendeu? Podendo conversar mais sobre isso, enfim, tirar dúvida e falar abertamente, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, o que é isso, né? E conversar, eu acho importante a gente ter, né, esses lugares, né? A gente que tem filha menina, saber que a hora ela vai precisar de uma orientação que está acima da minha alçada e eu posso procurar uma médica cristã ou não, dependendo do meu ponto de vista, que vai ajudá-la e orientar a gente, como família também, né, a desabrochar da sexualidade ou como lidar. Eu acho que é saudável. Eu acho que uma forma bem natural e talvez até gostosa, né, de lidar com isso com a menina quando ela chega na adolescência é estimular ela a gostar do próprio corpo, né? Então a gente tem muito problema de autoestima e de, às vezes quando você menstrua, detestar que você está menstruando, sabe? Ou ter vergonha, ou, né, qualquer coisa nesse sentido. E talvez mostrar a beleza desse processo que está acontecendo no corpo da menina faz com que ela comece a enxergar esse corpo de uma forma diferente, né? Então, existe uma linha hoje de ginecologia que chama ginecologia autônoma, que é a mulher se conhecer para que ela consiga ver o que está acontecendo de errado no corpo dela, né? Isso, ela não tira o médico da jogada, mas o médico é um coadjuvante em algo que ela está construindo para o corpo dela, né? Então, ela conseguir olhar o seu genital e ver o que tem, o que é cada coisa, o que eu sinto em cada lugar, qual que é a função de cada lugar. E eu acho que isso é uma descoberta que a adolescente pode fazer, que é saudável, sabe? Para ela, inclusive, sentir o ciclo menstrual dela. Nossa, aqui eu fico mais irritada, aqui eu fico com mais vontade de beijar, ou sei lá, né? Mais excitada mesmo, né? E eu acho que esse desabrochar da adolescência é que a gente tem que ensinar a menina a olhar com naturalidade e como uma coisa bonita, que é uma coisa que vai trazer coisas boas para ela depois, né? É muito interessante isso, essa perspectiva realmente acho que faz bastante sentido, né? E a gente também lidando, né, dentro da nossa confissão de fé, enfim, das coisas que a gente acredita, né, da forma como a gente acredita, eu acho que a gente ir lidando com a sexualidade da melhor forma possível, né, não colocando ele num canto, assim, porque eu acho que quando você esconde muito, a próxima geração deprava, sei lá. Sim, eu também acho. Eu acho que é isso, é você tratar com naturalidade, né? E dentro, pulou pra sua família. Fala, não, aqui a gente realmente acredita que tem que ter pureza sexual e tal. Mas pô também na cabeça da criança que, tipo, a gente convivia com muito adolescente. Foi adolescente dentro da igreja. Tinha menino que sofria, às vezes, porque, nossa, beijei uma menina na escola. Pô, o menino achava que ia pro inferno por causa disso, entendeu? Porque tinha que ter peso, né? Tinha. Acho que tinha há uns anos atrás.
Então você explicar pro menino, tipo, cara, tudo bem, tal, mas, sabe, respeita as garotas também. Então, assim, eu acho que é ensinar esse caminho do respeito, do se conhecer primeiro, das etapas, né? Porque não queima etapa, eu acho. Você não ensina a pessoa a passar por esse processo de primeiro se conhecer, pra depois ir conhecer o outro, né? Respeitar o outro. Eu acho que esse caminho é um caminho, assim, eu acho que é um caminho perfeito, assim, porque quando você se conhece, você consegue colocar limites, né? E o relacionamento, qualquer nível que seja, de namoro, de casamento, ele só é saudável para os dois lados se você consegue colocar limite e falar, olha, isso aqui não é legal para mim. E uma adolescente não consegue falar isso, né? O que é legal para ela? Ela não se conhece ainda, né? Então esse autoconhecimento, ele é muito importante para ela conseguir desenvolver como que vai ser essa relação e esse relacionamento sexual, amoroso, de qualquer âmbito, né, que seja com a outra pessoa, né? Então, é isso que esse estímulo é bom. Eu acho que às vezes a gente queima assim, ou fala não pode, e aí a pessoa não vive essas coisas, aí chega lá na frente, se casa sem ter resolvido umas coisas que ele podia ter resolvido na adolescência, entendeu? Ou apressa demais o ser humano, entendeu? Então acho que a gente viver com esse equilíbrio, com esse passo a passo, né? Conhece, que tal. Agora, um desafio grande de ensinar isso, eu acho que cada vez mais é a questão da pornografia, né? A Ana Paula falou rapidinho ali, mas acho que vale a gente falar um pouquinho mais sobre isso, tanto que isso tem destruído os homens, mulheres, e tem destruído a vida sexual de tanta gente, né? Porque cria um padrão, objetifica a mulher, é tanta coisa ruim no mesmo lugar, né? Que eu acho que, pra mim como mãe, né, olhando a educação sexual que eu quero dar pros meus filhos, o que mais me dá medo, o que mais me dá frio na barriga é isso. Eu falo, cara, como que eu vou tratar esse assunto? Porque eles vão ter acesso a isso, o negócio tá na internet, tá no celular, tá fácil. E não é nem aquela pornografia de dark web, mas não, escondida, né, cara? Pois é, o Marco sempre brinca, completamente né? aberta. O Marco sempre brinca que quando ele era adolescente, tipo, tinha toda a fantasia de você ir atrás de uma revista, de você esconder a revista, de emprestar pro amigo, não sei o quê, né? Ir na locadora, talvez lá atrás, eu conseguir alugar. Agora não, o negócio, sem você querer, aparece na tua tela, né? Tem uma pesquisa que mostra que 12% de todos os sites estão relacionados com pornografia. E 25% das buscas de motores de busca, né, são relacionados ao sexo. Então, assim, o volume que gira isso na internet, o volume de dinheiro que gira isso, né? E esse consumo que tem de pornografia, ele é muito grande e crescente, né? É um dos mercados que mais cresce no Brasil. E isso eu acho que é assustador, realmente, porque é muito lesivo para a cabeça da pessoa que está consumindo, e eu acho que para a forma que ela vai projetar depois o sexo que ela vai ter, né? Então, o tipo de relacionamento que ela vai ter. Postura sexual também, né? Eu acho que hoje, assim, as coisas estão mais escancaradas, né? Públicas, né? Fáceis de acessar. Você vê um clipe, tem uns clipes que são, poxa, pura baixaria e tal. E você vê, sei lá, tem filme que é bem pesado, enfim, série, tudo isso. Mas as pessoas fantasiam com tão pouco, né? Não precisa de muito. Eu lembro de uma pessoa que falou assim comigo, cara, eu achava que toda vez que eu fosse estar com meu marido, eu ia acordar com a camisa branca dele. E a maior decepção da vida dela, porque ela via isso nos filmes e ela tomou isso como padrão pra vida dela. Então ela, ela falava, cara, eu não sei transar com meu marido, não... Tipo, a falta do prazer dela estava relacionada na falta da camisa branca no final, porque ela viu que as pessoas não precisam de pornografia, elas só precisam de uns filmes, umas comédias românticas pra estragar a vida dela. Mas você imagina o estrago que isso não faz na cabeça da pessoa, né? Uma cena, um negócio, e ela fica tentando reproduzir aquilo, enfim, na vida, no corpo, e estraga, e não vai acontecer. Quem estuda pornografia diz que os principais problemas dela, né, a longo prazo, é que, primeiro, que a objetificação da mulher, como a Natália falou, né, e ela abre um precedente para você ter relações que não são as habituais, né, e isso acaba ficando muito fácil para você e permissivo, né. Além disso, normalmente são relações que o homem tem muito mais poder e muito mais força que a mulher, né, então normalmente é algo que é mais
agressivo para a mulher. Outra coisa que eles pontuam, quem estuda pornografia, é que você fica ligado à imagem, né, que você assiste. Então, depois de um certo tempo, você não consegue mais se relacionar com o real, porque o real não é nem próximo daquilo que você assiste, né, aquilo que você vê, e a hora que você entra em contato com esse real, você não consegue ter mais ereção, ou não consegue ter mais prazer, ou não tem mais libido, porque aquilo não te excita. Né, o que te excita é algo que não é verdadeiro, né? Não, fica muito, você vive muito num mundo imaginário, né? Você não consegue lidar com a realidade, né? E tem uma outra coisa que é muito pesada, assim, que a pornografia, acho que todo mundo já assistiu o filme pornô e você não vê as pessoas conversando, né? Você vê as pessoas transando. E assim, o sexo precisa de comunicação, né? Você precisa trocar palavra, carinho e coisas que vão fazer parte da excitação do outro, né? E não é um ato físico apenas, é uma ligação emocional, psíquica, física, é um monte de coisa envolvida e a comunicação tá no meio disso, né? Sem dúvida, né? Todo, né? A comunicação, envolvimento, dia a dia, né? Tudo aquilo que você falou lá da rotina, do que é totalmente broxante, né? Não tá lá, né? A troca de fralda do bebê, né? A bronca do chefe, a demissão, né? Tipo, enfim, tudo que acontece na vida real. Além da gente falar isso da mulher procurar meios de se conhecer, ir a um médico, ela confia, um terapeuta, enfim, alguém, um guru, meu Deus, acha alguém para conversar sobre isso. Você sabe que eu acho que o ambiente de amizade entre mulheres, ele é muito bom, porque cada uma traz a sua experiência e elas são enriquecedoras, assim, porque cada uma tem um perfil de personalidade, o tanto que se conheceu, sabe? Então eu acho que isso vai acrescentando. Eu acho que esse ambiente de confiança, né, se existe um vínculo de daqui não vai sair, sabe, o que a gente conversar, é tão rico, é muito legal. Isso é uma coisa que é muito legal. Me ajudou bastante, eu gosto dessa ideia. Achem amiga, gente. Você pode contar suas loucuras. Não, eu acho super bom, eu acho que faz muita diferença na vida da gente. E acaba que você tem tanta intimidade com essa pessoa que a hora que você precisa chorar também, você sente e chora junto. E aí tudo é bom, entendeu? É uma rede de fortalecimento, assim, eu acho super importante. Agora, quando a gente falou sobre adolescente, menino e pornografia, eu acho que um ponto que a gente não tratou aqui é o quanto é importante, não é só a menina se conhecer, o menino se conhecer, né? Mas a gente ter dimensão o que vai fazer o outro ter prazer, né? Quando a gente fala sobre orgasmo para a mulher, a gente tem que lembrar que a maior parte dos homens e dos meninos, né, não entendem e não sabem que a mulher dificilmente vai ter prazer e orgasmo só com penetração. E é algo que a gente precisa ensinar também para os meninos. Esse negócio de respeitar e tudo mais é muito legal, mas na hora que você vai se relacionar, você precisa entender o que aquela mulher precisa para ter orgasmo, né? E ela precisa se conhecer, mas ele também precisa entender isso para ele poder explorar, né? E eu acho que é algo que a pornografia faz de serviço pra gente, né? Que não ensina essas coisas pro menino, né? Eu li um livro uma vez que falava muito sobre fases, né? Isso me marcou muito. E até sobre a construção do caráter, da identidade, né? Tipo, você não pode ser um amante antes de ter se tornado um guerreiro, né? Então você não pode entrar no relacionamento antes de entender qual é o seu propósito na vida. Eu acho isso muito incrível, porque muitos relacionamentos que a gente vê hoje em dia estão falhando, estão fracassando, são aqueles relacionamentos pesados, né? Aqueles casamentos pesados, enfim. Por causa disso, as pessoas entraram no relacionamento sem saber quem são, identidade, seu propósito na vida, enfim. E eu acho que é muito isso, a gente não pular a fase, né? E eu acho que a gente ter esse direito de conversar, né? Falar, cara, isso pra mim isso não funciona. E eu acho que hoje as mulheres estão falando mais sobre isso abertamente, né? Sobre ter prazer, sobre o orgasmo, sobre o que faz bem a elas, né? Um dia desse eu vi uma revista, uma menina fez vários videozinhos assim pequenos, não sei se foi na TPM, quer dizer, sobre essa coisa da menstruação, né? Porque que ensinaram a gente que tem que esconder, que não pode... A gente tá na escola, a gente esconde o mods, tá, pra trocar no banheiro, maior vergonha, e não tem coragem de falar. Então acho que isso é uma construção, né, que a gente vai fazendo, e agora a gente
ter essa liberdade maior de conversar. Eu fico imaginando assim, como ajudar mais mulheres a se libertar e falar, cara, eu quero ser sincero, eu quero ter esse canal de comunicação, poder falar, velho, minha vez agora. Cara, mas é triste pensar isso, né? Eu tava pensando isso outro dia, falando, cara, a gente trata o assunto mal, a gente finge que não é importante, não usa isso como critério para definir uma pessoa que você vai casar, né? Tipo, ninguém fala, tem que dar o match, você tem que ter tesão no cara, ou você tem que ter tesão na menina, tem que ser um negócio que é bom, tem que rolar uma química, porque você vai ficar casado o resto da vida, você vai transar com essa pessoa o resto da vida. Então a gente não fala, né? A gente que eu digo, nós cristãos, né? Não usa esse critério. Você quer que a pessoa seja uma pessoa de Deus, uma família boa, um cara honesto, trabalhador, não sei o que, e você não fala do sexo. Aí você casa, o negócio não é bom, você não conversa sobre o assunto, você não consegue buscar ajuda porque você tem vergonha, porque você vai expor o cara ou vai expor a mulher. E aí, quantos casamentos não são abalados ou até desfeitos porque o assunto não teve, de fato, o peso que ele deveria ter, sabe? Eu não tô dizendo que a vida é só sexo, mas uma boa parte dela é isso, né, cara? Mas eu acho que quando você falou que a igreja não faz isso, né? Tem que ser bonzinho, tem que ser de Deus, tem que ser do que lá. Eu acho que a igreja tá omitindo uma coisa que é importante pra nossa vida. Então, tem que começar a fazer parte da nossa... do que a gente fala tem que fazer match, tem que dar, tem que ter tesão, tem que ter, sabe? Porque senão não adianta, porque você não vai conseguir desenvolver isso depois, entendeu? Não desenvolve, né? Não é uma coisa que, exatamente. Com o tempo, com terapia, com ajuda, depois que casar vai ser diferente. Não vai, só vai piorar. Eu não fui de curso de noivos na igreja, confesso, estou em pecado. Mas eu fui em uma aula. A uma aula que eu fui, eu meio que bagacei a aula da pessoa. Mas assim, foi justamente a aula que eu fui que era separada, porque eles iam falar do sexo. E aí puseram as meninas e tal, e com a psicóloga super amiga minha, amo, adoro, e com a facilitadora. Aí ela morreu de rir quando me viu entrar na sala, que ela falou, justo nessa aula você veio. Eu falei, eu só falei assim, gente, eu vou falar uma coisa, combina agora como é que vai ser, antes de casar. Porque depois a pessoa casa, ou vai com muita sede ao pote, ou zero sede ao pote. Isso dá uma confusão, gente. O primeiro ano de casamento já é uma crise sem fim, eterna. Ainda entra isso, entendeu? A falta de química. E essa psicóloga estava falando muito sobre isso também. Eu achei super legal, porque ela, reforçou isso. Gente, vamos conversar sobre isso, entendeu? Não fazer sexo antes de casar não quer dizer não falar sobre isso. Verdade, são coisas totalmente diferentes, né? Pelo contrário, acho que quando você fala mais, fica mais fácil de você pontuar qual que é o limite do que é bom e o que é ruim para eles, né? Do ponto de vista de se manter santo e tudo mais. Gente, já combina o que vai dar, o que não vai dar, entendeu? O que vai dar, o que não vai dar, não combina não, porque pode ser que evolua depois. A gente vai se tornando um pouco mais permissiva. Mas aí mais pra frente, vai no primeiro ano, tá aquela combinada. Não, no primeiro ano precisa combinar assim. E eu acho que hoje, assim, as igrejas que oferecem esses cursos de noivos, tem essa abertura, né? Conversar, é super legal. As pessoas se aconselharem mais, entendeu? E buscarem mesmo, quem tá pra casar, ou, enfim, procurar quem já é casado há mais tempo e conversar. Eu acho que sexo é igual paladar, né? A gente amadurece, ele vai amadurecendo ao longo da vida, né? Então, essa pressa da juventude de querer saber tudo também... depois com o tempo você vê que é o que a Ana falou, você vai experimentando outras coisas, você vai descobrindo outros prazeres, outras coisas que te dão prazer, a própria relação vai amadurecendo de uma forma, outras coisas vão te dando tesão, né? Você vai encontrando outras formas de olhar pro teu parceiro ou pra tua parceira, né? Que vão te despertar interesse, vão te fazer querer transar, vai te ajudar, né? A querer estar próximo, enfim. O problema que a mulher tem, não sei se vocês concordam comigo, às vezes a gente começa a sentir coisas, ou fazer coisas, ou, enfim, entre as quatro paredes, que a gente fica assim, eu sou muito podre. Assim, até essas noias, entendeu? De falar, nossa, se as pessoas soubessem, gente, não precisa ninguém saber o que tá acontecendo ali dentro, entendeu? Mas
gente que fica com esse peso de tipo, nossa, velho, tal, eu não sou normal, sei lá, transei com a camisa de pijama. Não tomei banho depois, virei pro lado e dormi, né? Quando a gente conversa umas com as outras, enfim, a gente vê que a gente não tá tão doido assim, a gente é normal. É verdade. Não, e você descobre que, cara, a vida sexual das pessoas geralmente é um pouco pior do que você imaginou que era, né? Que a gente idealiza isso, né? Só a minha que tá uma bosta, né? A dos outros é boa e tal. Aí você vai conversar, você descobre que todo mundo também tá, ou já teve, né? Num momento difícil. Uma vez eu fui a um médico e eu falei com ele, né? Eu tô com a minha libido muito baixa, fiquei, tará. Ele falou assim, querido, você não tá, não. Ele olhou, pegou meu exame e falou assim, não tem nada aqui me falando isso. Você tá com outro problema, você não tá gostando de você mesma. Aí eu falei, médico, não vim aqui pra isso. E ele falou, cara, olha, você tá com um problema com você mesma, com o seu corpo. Eu falei, o que esse homem tá falando? E tipo, mas era mesmo, entendeu? Ele acertou, entregou tudo ali, o médico. E eu falei, poxa, vim aqui pra você me dar uma justificativa. Então, remedinho, às vezes também a gente quer culpar muito o outro, né? Eu não quero, não tenho vontade, eu não gosto de mim por causa do outro. E, na verdade, o probleminha tá dentro da gente, né? Com a gente. Eu acho que o que tem que ficar pra gente é que a sexualidade, ela foi criada por Deus e ela é pra ser desfrutada da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível envolve autoconhecimento, envolve intimidade física e emocional, ou seja, relacional com o outro. Então, quanto mais a gente se relaciona com o outro, mais a gente vai conseguir adquirir essa intimidade e mais a gente vai conseguir melhorar nessa questão, né, e falar mais abertamente sobre o sexo. Eu acho que a gente tem que lembrar que não há imoralidade e sujeira em se conhecer, em aprender e descobrir o que Deus fez com o nosso corpo e com o corpo de quem a gente está se relacionando, né? E que o que pode, às vezes, trazer o pecado é quando a gente pega algo externo, pornografia, essas coisas, e traz para dentro do nosso coração e deixa isso crescer dentro da gente, né? Eu acho que a gente não pode dissociar Deus da nossa vida e do que a gente vive e da forma como a gente vai crescer nessa parte do nosso relacionamento e da nossa sexualidade.